Pois é, estou estudando para o meu concurso, passa um tempo, sai o edital. E aí, quando eu olho, aparece lá a estatística. Lendo o edital com calma, com atenção, percebo que tem lá um tópico dentro do edital de estatística. Medidas de posição. E aí, o que eu faço? Fica aí, logo depois da vinheta eu volto para poder bater um papo com você sobre medidas de posição. Beleza? Maravilha, minha gente. Professor Marcos Luciano aqui com vocês pelo concurso GG. Vamos bater um papo aqui através da resolução de questões sobre medidas de posição, tá certo? Mas antes de eu bater esse papo com vocês, quero te pedir para você se inscrever aqui no YouTube do GG e também no Instagram. O GG tem muita coisa já produzida e sempre tem coisa nova chegando. Sempre tem informação diária no Instagram do GG. Várias informações importantes. Então, não deixe de seguir o GG lá pelo Instagram. E aqui pelo YouTube, além de ter as lives, aulas, tem esse projeto onde tem vários vídeos sobre vários temas. Por exemplo, procrastinar. Você reconhece quando você procrastina? Ou se você já sabe que está procrastinando? Como sair desse quadro? Cheguei no platô, estou com uma média de 70%, 75%. Como é que eu faço para subir essa média? Então, se você quer saber como construir uma base legal em matemática, como é que eu faço? Então, esses vídeos estão aí no canal do GG. Então, galera, segue aí para a gente poder apresentar para vocês aqui, o GG apresentar para vocês coisas interessantes do mundo do concurso. Então, vamos lá, vamos bater o papo sobre medidas de posição. Galera, medidas de posição, ou também medidas de tendência central, ou ainda medida de centralidade, são medidas que são cobradas muito nas provas de estatística. Tá certo? Então, normalmente a gente diz o seguinte, olha, se você tem uma prova de estatística, uma questão deve aparecer envolvendo média, moda ou mediana, ou até as três. O detalhe é que quando a gente pensa em medidas de posição, a gente fala o termo média, a gente normalmente pensa na média aritmética. E está correto pensar dessa maneira. Só que existe ainda duas outras médias, a média harmônica e a média geométrica, fechando esse rol aí das medidas de posição. Beleza? Só que a gente não vai falar delas hoje aqui nesse vídeo. A gente vai deixar para outra oportunidade. Beleza? Então, vamos seguir aqui nesse vídeo. Vou resolver questões com vocês aqui para a gente poder trabalhar esses conceitos. E aí, o que for necessário, a gente apresenta uma revisão teórica. A gente vai trazer coisa que vai te ajudar a enfrentar a prova. Esse é o ponto importante. Aprender e enfrentar a prova. Vem comigo, galera. Vamos lá. Desaparecendo, gente, para a gente poder fazer aqui toda a escrita necessária. Tá aqui o Instagram do professor Marcos Luciano, beleza? Esse que vos fala. Vamos falar sobre medidas de posição, dados não tabulados, tá certo? Ou seja, dados que não foram inseridos, colocados numa tabela. Medidas de posição, galera, é tema recorrente de estatística e faz parte da chamada estatística descritiva. Beleza? Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa questão e ver o que ela está pedindo para a gente. Ao analisar os valores da glicemia de jejum de uma paciente diabética, o enfermeiro constatou que, nos últimos dias, as medidas foram, ele me deu os valores, 130, 135, 150, 130, 115. A média, a moda e a mediana desses valores são, respectivamente. Detalhe, galera, não esquece dessa palavra. Você tem que colocar na ordem que aqui está escrito. Primeiro vem a média, depois vem a moda e depois vem a mediana, que vai ser aqui a nossa resposta. A gente vai atrás dessa resposta agora. Então, vamos lá bater esse papo. O que eu fiz aqui? Trouxe um outro slide, e nesse slide a gente vai fazer os comentários necessários. Marco, ele pediu média, moda e mediana. Esses dados aí, como é que esses dados têm algum nome específico, Marco? Tem. Esses dados que vocês estão vendo aqui, eles não sofreram nenhum tipo de organização. Repare, ó, 130, 135, 150, depois volta para 130, depois vai para 115. Esses dados aqui são chamados dados brutos, ok? Eles não sofreram nenhum tipo de organização. Entre a média, a moda e a mediana, você calcularia quem primeiro, Marco? Eu calcularia a mais simples, a moda. Por que a moda? Porque a moda, você, quando está em dados brutos, você não precisa fazer nenhum tipo de organização e não tem um cálculo. Na verdade, a moda é o quê? É o elemento que mais aparece, quando comparada a sua frequência com os demais elementos do conjunto. Qual é o elemento, qual é o valor que mais aparece aqui? Ó? O 135 aparece uma vez, 150 uma vez, 115 uma vez. O 130 é o que aparece duas vezes, ou seja, a moda é realmente aquela ideia do elemento que mais aparece. Então a nossa moda já está pronta aqui para a gente, ó, 130. Marco, e o cálculo? Não tem cálculo, nesse caso é pela simples observação. Agora tem um detalhe importante, com isso, só em ter esse valor a gente já consegue dar uma olhada na nossa resposta.
Repare que a moda é o segundo valor, tá? Que a gente precisa. Média, moda, depois mediana. Então a moda tem que aparecer 130 na segunda resposta, ó. 130, 150 não pode, 150 não pode, 130 aqui na letra D e 150 na letra E. Então podem ser as letras A, D e E agora, beleza? Fizemos a moda. Nós vamos para onde agora? A gente vai para a segunda medida que eu acho mais tranquila, que é a mediana, certo? E para calcular a mediana, a gente precisa de quê? Aí é que está o detalhe. A mediana, eu só posso calcular a mediana se o conjunto estiver ordenado. Como assim, Marco? Eu preciso colocar esse conjunto no formato de rol. Então eu vou organizar esses dados aqui. Eu tenho 5 dados apenas, então eu vou colocar em ordem crescente, tá certo? Então poderia ser em ordem decrescente também. Então eu venho aqui, ó, 115, que é o menor, depois aparece o 130 duas vezes, depois aparece o 135 e depois aparece o 150. Beleza, então agora está na forma de rol. Aí vem a pergunta, eu posso calcular a mediana agora? Pode. Beleza, Marco, e o que é a mediana? A mediana é o valor, é o elemento do conjunto que divide o rol, que divide a série ordenada, de tal maneira que 50% esteja abaixo dele, 50% acima dele, ou seja, divide em duas metades iguais. Então você tem aqui 5 elementos. Se você tem 5 elementos, você tem uma posição central, ó, que é esse valor aqui, que está na terceira posição. Repare que você tem 2 elementos abaixo dele e tem 2 elementos acima dele. Então você acabou de encontrar quem? A mediana. Sério, Marco? Com certeza. Então, ó, a nossa mediana é igual a 130. Então, pera aí. Você está querendo me dizer que eu não poderia calcular a mediana lá em dados brutos? Não. Olha só. Se você pegasse os dados brutos, como você tem 5 posições, você vai ter a posição central aqui, ó, para dividir ao meio na terceira casa, no terceiro elemento. Repare que você marcaria que a mediana é quanto? 150. Quer ver uma coisa? Tem alguma mediana dando 150 aqui, ó? Olha aqui a letra A. A mediana é o terceiro elemento. Tá dando 150, só que não é. E eu já vi muita gente, ó, errar isso aqui. Não pode, galera. Você não pode calcular a mediana para dados brutos. Você tem que calcular para o rol, ou seja, os conjuntos, os elementos precisam estar de forma ordenada. Pronto, então agora a gente vai para a média. Beleza. Só uma coisa aqui, gente, para não esquecer que eu fiz na moda, vou fazer também na mediana. A mediana foi 130 e a mediana é o terceiro elemento, tá vendo? A mediana é o terceiro elemento. Vou marcar aqui. Então a mediana foi 130, então não pode ser 150. E aí repare que todas as demais letras B, C, D e E são 130 para a mediana. Só que tem um detalhe. Você não pode ter a letra A como resposta, nem a letra B, nem a letra C, que você já riscou elementos ali. Só podem ser agora as letras D ou E. Então a gente vai calcular a média. A média que vai resolver isso pra gente. Então vamos calcular essa média aqui, galera. Vamos lá. Então a média. A média, gente, ela pode ser indicada, ó, por x barra, média amostral, ou pela letra mi, tá certo? Normalmente a gente é que é a média populacional. Não tem diferença do ponto de vista de cálculo. O que é a média? A média é quando você soma tudo e divide pelo total. Você tem quantos elementos? 5 elementos. Então você vai somar esses caras, ó. 115, mais 130, mais 130, mais 135, mais 150. E vai dividir por quanto? Por 5. Quanto é que vai dar essa soma? Repare que essa soma não é complicada de fazer, porque ó, 115 mais 135 dá 200 e vai dar 300, dá 250 aqui, não é isso? Isso mesmo. 115 mais 135 vai dar 250. 250 mais 150 vai dar 400. Deixa os 400 guardado. 130 mais 130 vai dar 260. 260 mais 400 vai dar 660. Dividido por quanto? Por 5. Beleza? E aqui agora vem a nossa conta. 660 dividido por 5. Essa média vai dar pra gente 132. E aí tem uma coisa interessante. Repare que massa. A gente fez pelo mais fácil, né? Moda, depois a mediana, depois a média. A gente fez pelo grau de dificuldade. E aí a sua resposta foi qual? 132. Beleza, pra média. Só que tinha 132 em outras respostas também. Então a questão exigiu que você calculasse tudo. Então a média é 132. A mediana foi a moda foi 130 e a mediana também foi 130. Galera, deixa eu aproveitar aqui agora e chamar a atenção de uma coisinha em relação à mediana, tá? Seguinte, aqui em relação à mediana, a gente só tem 5 elementos. A questão já acabou, viu, gente? Só tem 5 elementos.
O nosso problema em relação à mediana, e isso pode ser um problema mesmo, é quando você tem uma grande quantidade de elementos. Por exemplo, aqui a gente só tem 5 elementos. Mas se você tivesse 37 elementos para calcular a mediana, como é que você faria isso? Tá certo? Se você tivesse 40 elementos e a questão pedisse a mediana. Aí, nesse caso, tem dois caminhos. Ou você transforma numa tabela, ou você organiza tudo. Esses são os dois caminhos, mas existe um terceiro. E vamos mostrar esse terceiro. Beleza? Vamos bater esse papo aqui. Gente, eu trouxe a questão aqui tentando evitar trazer coisas teóricas demais para vocês, mas em relação à mediana, eu preciso trazer o seguinte, que é o seguinte para você entender. Você precisa saber a posição do elemento mediano. É a posição onde a mediana se encontra. E essa posição vai depender de duas coisas. Quando o número de elementos é ímpar e quando o número de elementos é par. Saber isso te ajuda no cálculo da mediana, tá? Isso aqui é sobre quem? A mediana, tá? Quando n for ímpar, a posição da mediana é dada por n mais 1 sobre 2. Tem quantos elementos aqui? 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, você tem aqui ó, a terceira posição. E aí, guarde isso, ó, apenas uma posição central. Isso aqui é importante você guardar. Para a mediana, galera, saber isso te ajuda. Agora, quando o n for par, você vai ter duas coisas importantes. Se ao invés de serem 5 elementos aqui fossem 6, você não teria uma posição central, você teria duas posições centrais, que são dadas por n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então, nesse caso, você teria duas posições centrais. E o que é que isso interfere, Marco? Interfere que, nesse caso, você tem que fazer a média aritmética dos elementos que ocupam essas posições. Então, se você tivesse 10 elementos, uma posição é a metade, que é 5, e a outra posição é 5 mais 1, 6. Então, você vai achar a sexta e a quinta posições. Achou quem está na quinta posição e na sexta posição, faz a média aritmética entre eles. Toma e divide por 2. Beleza? Isso é para mediana e isso pode ajudar vocês. Beleza, galera? Então, guarda essa questão que ela vai ajudar vocês a se safar quando encontrar um tipo de questão dessa na hora da prova. Vamos para mais uma? Vamos lá. Próxima questão. Questão aí da banca CESP. Vamos dar uma olhada no que essa questão apresenta para a gente. Ela diz assim, ó, repara. O conjunto de dados X, ele inclusive já deu até ordenado, possui amplitude amostral R, média amostral X barra, mediana amostral MD e moda amostral MO. Nessa situação hipotética, a razão, aí ele me dá uma razão que ele quer que a gente calcule, será igual a... E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos partir para o cálculo. Vamos lá? Vem comigo aqui. Então, gente, enfrentar essa questão é dizer o seguinte, ó, pera aí, eu tô com o que aqui para fazer? Vamos resolver aqui a questão, vamos ver se dá pra gente fazer aqui nesse slide mesmo. Solução. Aqui, gente, acompanhe com calma, eu vou reescrever o conjunto X, tá? O conjunto X aqui pra gente, ele já está de maneira ordenada, 0, 0, 1, 5, 6 e 9. Pronto. E aí, eu preciso calcular essa razão. Então, vamos analisar os elementos que estão nessa razão aqui. O primeiro elemento que aparece ali pra gente é a média. Então, não tá ali a média? Então, vamos colocar aqui a média. Então, ó, média. Essa média aqui pra gente, como é que a gente calcula a média? A gente soma tudo e divide por quanto? Pelo total de elementos. Então, na hora que a gente soma, 0 mais 0 vai dar 0, 1 mais 5 vai dar 6, 6 mais 6 vai dar 12, 12 mais 9 vai dar 21. Então, vou botar só aqui a soma, ó, 21 dividido por 6. Pronto, essa é a nossa resposta. Só que se você prestar atenção, você já pode se ajudar. Por quê? Porque ele não está pedindo a média, ele está pedindo 2 vezes a média. Então eu já vou colocar aqui o seguinte, ó, 2 vezes x barra, ou seja, 2 vezes 21 sobre 6. A gente pode simplificar aqui, ó, o 6 com o 2, vai sobrar 3. E aí a gente vai achar que esse 2 vezes a média, 21 dividido por 3 vai dar quanto, gente? 7. Opa, já achei ali o primeiro elemento. Maravilha. Vamos aqui separar e vamos dar uma olhada aqui no mais que a gente precisa calcular. O segundo elemento a ser calculado ali é a mediana. Ó. E a mediana, para a gente calcular, a gente precisa estar com os dados de maneira organizada. Já estão organizados, sim, em ordem crescente. 0, 0, 1, 5, 6 e 9. Beleza, Marco. E aí, o que é que eu faço? Aí vem a pergunta. Tem quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, ó,
6. Tem 6 elementos. Vamos voltar no slide anterior para bater um papo? Quando for o que, galera? O total de elementos for par, vai ter quantas posições centrais? 2. Ah, Marco, mostra aí pra gente isso, vá. Vou mostrar, vamos lá, vou jogar aqui em cima, ó. Como n é igual a quanto? A 6. Qual é o caminho que a gente pode fazer, galera? Ó, faz assim, ó. Pega o 6 e divide por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu preciso da terceira posição. E aí você pega esse número 3 e soma 1 agora. Então você vai atrás de quem? Da quarta posição. E aí eu vou procurar. Cadê a terceira posição? É 1. Olha aqui. Terceira posição. Cadê a quarta posição? Olha ele aqui. 5. Essa é a quarta posição. E cadê a mediana? Pronto. Ó a mediana. A mediana é a média aritmética desses dois caras. Vou da terceira e da quarta posição. Então, 1 mais 5, 6 sobre 2. Então, a nossa mediana é igual a 3. Beleza? Vou colocar isso aqui para ganhar espaço. Igual a 3. Certo. Entendi. Tranquilo. Vamos para onde agora? Vamos para a moda. Porque a moda não precisa de cálculo. A moda é pela simples observação. Cadê a moda? A moda é o elemento que mais aparece. Qual é o elemento que mais aparece aqui? Olha ele aqui, ó. O 0. O 0 aparece quantas vezes? 2 vezes. Mas, Marco, a moda é o 0? Galera, não esqueça de uma coisa. Não esqueça. Moda é o elemento que mais aparece. A moda ela pode ser única, pode ser que exista mais de uma moda e o conjunto pode ser que não tenha moda. Quer ver uma coisa? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu chegar aqui e apagar esse 0, sabe o que vai acontecer? Você vai ter todos os elementos aparecendo apenas uma vez. Aí esse conjunto seria amodal. Não teria moda. Beleza? Guarda isso com cuidado. Não teria moda. Não vai dizer em um conjunto amodal. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem quantos elementos ali pra gente? Tem 6 elementos. Show? 6 elementos. Qual é o elemento que mais aparece? Nenhum. Todos aparecem a mesma quantidade de vezes. Então você tem ali um conjunto amodal. Você não pode dizer que a moda ali é 0. Porque se você disser que a moda é 0 nesse conjunto aqui que eu marquei, azul, você vai estar dizendo que o 0 é o elemento que mais aparece. Cuidado com isso, por favor. Ó, Marco, vem cá. E se você botasse o 1 aqui agora? O 1 seria moda. Se você botasse um 6 ali no final, você teria duas modas. Uma moda seria o 1, a outra moda seria o 6. Cuidado com esses pontos, beleza? Então deixa eu apagar isso aqui e vamos voltar para a questão. Deixa eu devolver o 0 lá para o conjunto. Galera, às vezes quando eu estou resolvendo questão e eu quero fazer essa revisão, eu faço dessa maneira, tá? Para que a gente amplie o conhecimento, tá certo? Então, cadê a nossa moda aqui na nossa questão? A nossa moda foi igual a 0, beleza? Pronto. Mas teve um componente aí que apareceu. Qual foi o componente que apareceu? Ele colocou lá pra gente. Vou anotar ele, ó. Ele chamou aqui de R, que é a chamada amplitude amostral ou simplesmente amplitude, tá certo? Vamos escrever aqui, ó, amplitude. O que é amplitude? Amplitude é simplesmente a ideia do que? Da diferença entre o maior valor e o menor valor. Amplitude. Então, qual é o nosso valor de R? Qual é o maior valor da gente? 9. Qual é o menor valor do conjunto? 0. Então vai ficar o quê? 9 menos 0. Então qual é o valor de R? R é igual a 9. Pronto, tá feito. E aí, acabou a questão? Tecnicamente, sim, mas falta a gente calcular o que a questão pediu. E o que foi que a questão pediu? A razão. Vamos pegar aquela razão ali, vamos fechar a questão? Bora. A razão que ele pediu. Então, a nossa razão, ela aqui, ó, 2 vezes a média, menos a mediana, menos a moda, sobre 2 vezes a amplitude. Beleza? 2 vezes a amplitude. Quando a gente calcula isso aqui, vai aparecer o que pra gente? 2 vezes a média, a gente já achou. Menos a mediana, que foi 3, aqui pra gente. Menos a moda, que foi quanto? 0, beleza? Menos a moda, que foi 0. Dividido por 2 vezes o valor de R. E qual foi o valor de R? 9. 7 menos 3, 4. 4 menos 0 vai dar 4. 2 vezes 9 vai dar 18. Ele poderia até ter simplificado, mas ele escolheu não simplificar. 4 sobre 18. Beleza? E aí, continue aparecendo aqui para vocês. Meus trejeitos também devem ter aparecido, mas não tem problema nenhum. Beleza, galera? O importante é que a gente entenda o que a gente está fazendo. Agora eu vou desaparecer. Vem comigo aqui rapidinho. Então, galera, quero trazer para você exatamente esse tipo de situação que você entenda o que você está fazendo. Ó, ele mostra uma razão dessa e a pessoa diz assim, poxa, como é que eu vou calcular isso? Leia a questão com calma, ó, amplitude. Ele vai dizendo tudo, ó, média, mediana e moda. Se você organiza tudo com calma, você ganha esse ponto sim. Então, galera, é isso.
beleza? Então, esse é o nosso vídeo para a gente apresentar para vocês essa ideia das medidas de posição, certo? Eu quero agradecer demais a sua participação. Não deixe de fazer seus comentários nos vídeos, isso ajuda demais a gente. Faça as suas observações, beleza? Até deixei tudo anotado aqui para a gente. Façam suas observações, que elas são importantes para a gente saber como é que a gente está atingindo vocês, beleza? Mais uma vez, um abraço, que Deus abençoe fortemente e grandemente a sua vida. Tudo de bom, galera. Valeu!